Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso videocast Papo de Eleições. Eu sou Nadédia Calado. Eu sou Vinícius Agota e você fica, a partir de agora, por dentro das principais movimentações do cenário eleitoral aqui no Espírito Santo com o núcleo de eleições de A Gazeta. Hoje a gente destaca para você as sabatinas realizadas por A Gazeta e CBN com os candidatos à Prefeitura da Serra e também as pesquisas IPEC de intenções de votos realizadas nas cidades de Colatina e Linhares. Com a gente hoje a colunista de política de A Gazeta, Letícia Gonçalves. Letícia, tivemos essa semana mais uma rodada das sabatinas da CBN de A Gazeta com candidatos à prefeitura. Dessa vez, essa semana a gente teve a Prefeitura da Serra e o primeiro entrevistado foi o ex-prefeito Aldifas Barcelos, do PP, que bateu bastante na tecla da experiência dele no comando da cidade para defender essa candidatura. O Aldifas já foi prefeito da Serra por 3 mandatos. Em 2024, portanto, ele está em busca de ser eleito para o 4º mandato. E ele destaca muito esse fato de ele ter experiência, porque os 2 principais adversários dele, o deputado estadual Pablo Muribeca e o ex-secretário estadual de turismo Everson Meirelles, têm menos experiência que ele. E na sabatina, o Aldifas, inclusive, minimizou o fato de que a Serra, desde 1997, teve apenas 2 prefeitos. Ou é o Aldifas ou é o atual, Sérgio Vidigal. O Aldifas defendeu que não importa se o nome é uma novidade ou não, o que importa é quem é o melhor candidato, o mais preparado. E outra curiosidade também é que na entrevista que concedeu pra gente aí na sabatina, o Aldifas também falou que se ele for eleito, vai telefonar no dia seguinte para o governador Renato Casagrande, num gesto aí de conciliação política. Por quê? Em 2022, o Aldifas disputou o governo do Espírito Santo e fez duras críticas à gestão do Casagrande. E os adversários do Aldifas têm usado isso. O Everson, por exemplo, alerta aos eleitores da Serra que seria um risco ter um prefeito que faz oposição ao governador. Então, o Aldifas, já em resposta, está dizendo que vai ter sim uma relação institucional e até política com o governador para governar a Serra. Fica com esse desafio, né, de reconquistar e repetir, de certa forma, um feito político, que é essa situação bem peculiar da Serra, com essa alternância entre 2 prefeitos durante tanto tempo. A Serra, os eleitores lá vão responder a uma questão central. Se esse revezamento entre Aldifas e Vidigal já está desgastado ou se a população vai preferir apostar de novo no Aldifas, por exemplo, do que arriscar em um nome novo. Mas em 2020, por exemplo, Aldifas chegou a apoiar outro nome, né, na corrida eleitoral da Serra. Exatamente. Outra curiosidade também é que em 2020 o Aldifas não podia tentar a reeleição, porque ele já estava no 2º mandato consecutivo, e aí ele apoiou, na época, o então vereador Fábio Duarte, que também era um nome novo na política, como candidato a prefeito da Serra. Eu questionei o Aldifas sobre isso na sabatina, e aí ele tirou por menos, falou que não, que o Fábio Duarte tinha experiência sim, e que agora é um cenário diferente, porque a Serra tem muitos desafios, e para enfrentar esses desafios tem que ser um nome com mais experiência, e aí, claro, ele apresenta o próprio nome como o que seria mais adequado para ser o prefeito da cidade. E, por um outro lado, a gente tem um candidato que foi entrevistado por a gente aqui na terça-feira, o Pablo Muribeca, do Republicanos, que tem falado, ao contrário da Aldifas, essa importância de renovação ali no comando do município, né? O Muribeca foi vereador da Serra por 2 anos, agora também está há 2 anos como deputado estadual, nunca foi prefeito da cidade e se apresenta como o novo na política serrana. Ele, inclusive, usa um pouco da estratégia de outro Pablo, o Pablo Marçal, que é candidato a prefeito de São Paulo. O Muribeca diz também para os eleitores da Serra fazerem o M, que seria o M de Muribeca e de mudança. Agora, durante essa sabatina, teve um momento que ele ficou ali um pouco desconfortável com uma pergunta que você fez a respeito, por exemplo, do Adalton Martinelli, né? Adalton Martinelli é ex-prefeito da Serra, foi prefeito da cidade na década de 90 e é uma figura muito ligada ao passado da política serrana. E agora ele é candidato a vereador pelo PRD, um partido que faz parte da coligação do Muribeca e faz até campanha casada junto com o Muribeca. Mas na sabatina o Muribeca disse que nem conhece o Martinelli, também minimizou essa possível proximidade entre os dois e continua aí batendo na tecla de que a cidade precisa de mudança. O Muribeca aparecendo em segundo, né, na pesquisa, mas na cola dele já está o Everson Meirelles, do PDT, que foi o candidato escolhido pelo Sérgio Vidigal, que decidiu não disputar, né, essa reeleição, para a sua sucessão.
O Vidigal decidiu não ser candidato à reeleição, mas quem olha a campanha do Everson Meirelles tem até a impressão que é o Vidigal o candidato, sim, porque as peças de campanha, né, tem sempre a imagem do Everson e a do Vidigal. O jingle de campanha fala mais do Vidigal que do Everson. O programa eleitoral na rádio também, até o primeiro episódio do programa, no primeiro dia do horário eleitoral, foi mais ocupado pelo Vidigal que pelo próprio candidato. Então, é uma campanha casada ali, bem de bastante ligação entre o Everson e o Vidigal. Porque o Everson, além de nunca ter sido prefeito, nunca foi candidato a um cargo eletivo. Em 2020, o PDT até ensaiou lançar o Everson como candidato a prefeito de Vitória. Mas agora é a aposta do partido para a Serra e sempre aí colado na imagem do Vidigal, que é bem mais conhecido na cidade do que o Everson. Ganhou agora também o reforço do apoio declarado do governador Renato Casagrande, né? E agora quem entrou nesse esforço para levar o Everson para o segundo turno na Serra foi o governador Renato Casagrande. Desde o início, o Casagrande já apoiava o PDT na Serra, ou seja, qualquer que fosse o plano do Vidigal, se o Vidigal fosse candidato à reeleição ou o nome que o Vidigal apoiasse, o governador já estava inclinado, já havia combinado ali com o grupo político do Vidigal que estaria junto com eles. Só que agora, recentemente, o Casagrande fez mais que isso, ele foi para a rua mesmo na Serra, caminhou ao lado do Everson, e, claro, do Vidigal, que estava junto, pedindo votos aí para o candidato do PDT. O Everson está, como a Nadédia lembrou, está bem próximo do Muribeca na pesquisa de intenção de voto e tem chances de virar o jogo e ir para o segundo turno. Esse é todo o esforço do Vidigal e do Casagrande. Esses três candidatos, o Aldifas, o Muribeca e também o Everson, eles foram entrevistados nas sabatinas realizadas por a Gazeta e CBN Vitória porque atingiram mais de 5% na pesquisa realizada pelo IPEC a pedido da Rede Gazeta. Mas aqueles candidatos que não atingiram essa porcentagem participaram também de reportagem feita por a Gazeta e CBN, que você pode conferir no site da CBN e também de a Gazeta. Esses candidatos são Roberto Carlos, professor Roberto Carlos, do PT, Igor Elson, do PL, Wilson Zon, do Novo e Antônio Bunjanstab, do PRTB. Tivemos também divulgação de novas pesquisas de intenção de voto, a mais recente, vamos começar por ela, foi nessa quinta-feira, dia 12, que foi a pesquisa IPEC de intenção de voto em Colatina. Em Colatina nós temos um empate técnico, de acordo com o IPEC. O atual prefeito, Guerino Balestrace, do MDB, tem 37% das intenções de voto e o ex-deputado estadual Renzo Vasconcelos, do PSD, tem 30%. É um empate técnico devido à margem de erro da pesquisa, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. E aí tem um detalhe. Só existe segundo turno no Brasil em cidades com mais de 200 mil eleitores. Não é o caso de Colatina. Então, mesmo que o candidato vencedor ele tenha só uma pequena vantagem em relação ao segundo colocado, isso já é suficiente para garantir a vitória. Então, o jogo está embolado em Colatina? Está, porque tem um empate técnico e tem que se levar em consideração essa margem de erro de 4 pontos percentuais, mas se o Guerino ou o Renzo Vasconcelos conseguirem aí garantir uma vantagem mínima na reta final, lembrando que faltam menos de 30 dias para a eleição, isso já é suficiente. Um exemplo mesmo é a eleição de 2020. 4 anos atrás, o Guerino Balestrace foi eleito com 34% dos votos. E o segundo colocado teve apenas 1 ponto percentual a menos, que foi o Luciano Merlo. Na época, ele recebeu 33% dos votos. E tem uma situação curiosa também em Linhares, no norte do estado, perto ali de Colatina, que fica no noroeste, porque lá em Linhares a situação está um pouco desconfortável para o Bruno Marianelli, que é o atual prefeito, apoiado pelo Guerino Zanon, ex-prefeito da cidade, porque nesse momento, a última pesquisa IPEC revelou que o deputado estadual Lucas Escaramuça, do Podemos, lidera com 45% das intenções de voto. O cenário que nós temos hoje em Linhares é diferente do que aconteceu em 2020, levando em conta que o atual prefeito, Bruno Marianelli, é do mesmo grupo político do ex-prefeito Guerino Zanon. O Guerino Zanon foi reeleito em 2020 lá, com 54,4% dos votos, e desde o início da campanha eleitoral ele era considerado o favorito mesmo. Em 2022, o Guerino deixou a prefeitura, ele renunciou ao mandato para disputar o governo do Espírito Santo. E aí o Bruno Marianelli, que era o vice-prefeito, assumiu o mandato. Então hoje ele é apoiado pelo Guerino Zanon e tem essa missão de dar continuidade a esse grupo político no poder na cidade. Só que em 2020, como eu disse, o Guerino Zanon ganhou e em segundo lugar ficou o Lucas Escaramuça. Agora é o contrário. Agora o Lucas Escaramuça está na frente, liderando a pesquisa de intenção de voto, pelo menos é o que mostra o IPEC,
e o Bruno Marianelli, que é o candidato do Guerino Zanon, está em segundo. Linhares também não tem segundo turno, porque tem menos de 200 mil eleitores, então com essa vantagem que o Lucas Escaramuça tem hoje, já seria suficiente para ele vencer as eleições lá. E aí seria a derrota do atual prefeito e do grupo político do Guerino Zanon. Guerino já foi prefeito de Linhares por 5 vezes, né? Seria um fim aí importante essa trajetória do grupo político dele, né? Sim, seria um marco na política da cidade. Agora a gente tem que esperar para ver o que os eleitores vão dizendo, qual vai ser o desfecho dessa história. Pois é, ainda em Linhares tem movimentação eleitoral lá na cidade porque o Galego do PT, candidato do Partido dos Trabalhadores, desistiu, anunciou essa semana que renunciou da candidatura, alegou aí motivos pessoais, particulares, não quis dar muitos detalhes sobre a desistência, só que o PT desde o início queria colocar o nome do Zé Carlos Elias, né, que é um político conhecido na cidade, para ser o candidato, não conseguiu porque foi impedido de se filiar ao partido pelo TRE aqui do Espírito Santo. O partido colocou o Galego, mas o Galego desistiu, inclusive o TRE já atualizou o nome dele no sistema, colocando ele como inapto. O que a gente apurou assim recentemente é que o partido vai se reunir agora junto com a Federação Brasil da Esperança para tentar decidir aí se vai de fato colocar um novo nome na disputa ou se não vai dar tempo aí de participar do pleito deste ano. Lembrando que tem um prazo aí de 20 dias, né, antes das eleições para que o PT decida se vai ter um nome ou não. O nome cotado é um ex-secretário de Cultura do PCdoB e eles estão também avaliando o nome de uma mulher para compor aí a vice, a posição de vice nessa chapa, então, que tem que ser definida agora, faltando menos de um mês para as eleições desse ano, né? Tem outra informação importante para a gente destacar, curiosamente também sobre o PT, também numa cidade do interior, mas lá em Cachoeiro de Itapemirim, onde teve o candidato do PT, teve a candidatura indeferida nessa semana. É o Carlos Castelloni, do PT. O motivo é que quando ele era prefeito da cidade, em 2016, ele teve as contas anuais da administração reprovadas, consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado. Ele recorreu da decisão e a gente foi acompanhando ele no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Ele apareceu momentaneamente ali como inapto também, porque teve a candidatura indeferida, mas nesse momento ele está concorrendo, está com status ativo de concorrente na eleição, concorrendo com recurso. Mas a Justiça ainda vai apreciar essa decisão para ter uma decisão definitiva e aí a gente saber se o Carlos Castelloni vai ou não participar desse pleito. Ele falou com a Gazeta, anunciou que faria esse recurso e também que enquanto o recurso estivesse correndo, manteria a campanha nas ruas. Então a gente vai seguir aí também acompanhando. E para você que é de Cachoeiro e de Linhares, a gente realizou, né, entrevista essa semana com os candidatos de Cachoeiro e de Linhares, está tudo disponível no site agazeta.com.br e na semana que vem a gente divulga as entrevistas com os candidatos de Colatina. É isso. Ficamos por aqui, então, com essa edição do nosso Giro de Notícias, videocast Papo de Eleições. Como sempre, com o convite para que você acompanhe a cobertura completa do período eleitoral em agazeta.com.br/eleições. Lá você sempre encontra os novos episódios aqui do videocast, que também ficam disponíveis para você no YouTube, no Instagram ou no seu tocador de podcasts preferido. Obrigada pela companhia até aqui e até a próxima. Até a próxima. Até.